Olá, pessoal. Aqui é o professor GV. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a nossa série Bases da Eletrocardiografia. Tudo o que você precisa saber para fazer a análise tranquila de um eletrocardiograma. Nosso tema de hoje, como saber se um ritmo é ou não sinusal? Olhando para um traçado eletrocardiográfico, como reconhecer um ritmo sinusal normal? Deixaremos para outros vídeos a determinação precisa de cada uma das arritmias, tá? Hoje apenas se o ritmo é ou não sinusal é o nosso objetivo. Então, vamos lá, vem comigo. Antes de mais nada, é preciso que a gente reconheça que no traçado eletrocardiográfico existem várias ondas, segmentos, intervalos, mas fundamentalmente aqui está a onda P, que representa a despolarização dos átrios, aqui está o QRS, que representa a despolarização dos ventrículos, e aqui está a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. Observem que eu não falei para vocês sobre a repolarização dos átrios, porque no eletrocardiograma normal ele não aparece, ele fica omitido frente à despolarização dos ventrículos que acontece no mesmo instante. E como a massa miocárdica dos ventrículos é muito maior, a gente não consegue ver, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Para determinar o ritmo, é fundamental que eu entenda e reconheça a onda P. E outro ponto fundamental é preciso que eu reconheça também a existência e o valor, o papel das derivações. As derivações funcionam assim como se fossem câmeras ao redor do coração, filmando o coração de diferentes ângulos. Então eu tenho aqui em azul as derivações do plano frontal, tá certo? Então observe que eu tenho a VR aqui do lado direito, eu tenho a VL, tá certo? Eu tenho a VF aqui na parte inferior. Cada uma delas vai enxergar o coração em um determinado ângulo, tá? Essas derivações do plano frontal são essenciais para a determinação do eixo elétrico, nós já vimos no vídeo anterior, e é fundamental também para a gente determinar se o ritmo é ou não sinusal. As outras derivações são a do plano transversal, são aquelas precordiais que vão de V1 a V6, tá? Muito bem. Um outro ponto crucial para a gente entender aqui se o ritmo é ou não sinusal é saber que o nó sinusal tem uma localização muito precisa. Ele fica no teto do átrio direito, próximo à desembocadura da veia cava superior. Por que isso é importante? Porque isso faz com que eu compreenda que a onda de despolarização que nasce no nó sinusal, ela vai de cima para baixo e vai da direita para a esquerda. Então as derivações vão enxergar essas ondas de forma diferente. Observe aqui, se eu tiver, por exemplo, um observador em AVR, por exemplo, ele vai enxergar essa onda de despolarização se afastando dele, né? Então, ó, nasceu aqui no nó sinusal, o disparo aconteceu aqui, a onda de despolarização vai se afastando de AVR. Por outro lado, um outro observador que esteja em D2 vai observar esse mesmo fenômeno se aproximando dele. Existe alguma implicação nisso? Existe. Se uma derivação enxerga o fenômeno, enxerga o vetor se distanciando dele, essa onda que ele vai inscrever vai ser negativa. Então, no ritmo sinusal normal, a onda P é negativa em AVR. No ritmo sinusal normal, a onda P é positiva em D2. E essa informação tão simples, ela é essencial para eu saber se um ritmo é ou não sinusal. Tá certo? Então, vamos representar aqui toda a despolarização dos átrios nesse vetor elétrico, já que a gente está falando de força elétrica, vetor é a representação gráfica de uma força. Então, esse vetor elétrico vai ser enxergado por AVR de uma maneira negativa, porque o vetor está fugindo dessa derivação AVR. Por outro lado, D2 vai enxergar esse mesmo vetor se aproximando dele, ou seja, a onda P é sempre positiva num ritmo sinusal normal em D2, tá? Então, informações cruciais para o entendimento do ritmo de um paciente. Bom, quais são então as condições
que eu tenho que obedecer para que um ritmo seja reconhecido como sinusal. Ele deve ser gerado no nosso sinusal e ele deve encontrar os ventrículos, tá certo? Essas condições elas serão reconhecidas se eu tiver uma onda P de polaridade típica, ou seja, uma onda P que seja negativa em AVR e que seja positiva em D2. Na realidade, eu considero como normal de 0 a 90 graus, ou seja, D1 que está em 0, D2 que está em 60 e AVR que está em 90 tem que ter ondas P positivas, ou pelo menos não negativas, tá? Podem ser até bifásicas, mas não podem ser negativas. Essa é a primeira condição. Segunda condição, dentro de cada derivação, as ondas P têm que ser semelhantes, ou seja, dentro de D2, todas positivas. Dentro de AVR, todas negativas e por aí vai. Terceira condição, toda onda P tem que se seguir ao seu QRS, ou seja, não pode haver um bloqueio sinusal, senão o ritmo não vai conseguir ser mantido pelo o nó sinusal, ou seja, a despolarização tem que alcançar o nó AV, descer o feixe de His e alcançar os ventrículos. E por fim, mas não menos importante, nós estamos diante de um ritmo que, sendo sinusal, ele é um ritmo essencialmente regular, tá certo? Então eu vou dar aqui alguns exemplos e nós vamos chegar à conclusão se trata ou não de um ritmo sinusal. Quando não for sinusal, nesse instante aqui, vamos dizer apenas que é não sinusal, mas saibam que cada um desses ritmos não sinusais será uma arritmia, é um ritmo ectópico que tem nome próprio e que em outros vídeos a gente vai desbravar essas arritmias, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo. Observem aqui esse traçado. Aqui em D2 longo eu já percebo, ó, nesse D2 longo que eu tenho um ritmo regular, tá? Já dá para perceber isso. Observe que em D1 eu tenho onda P positiva, em D2 eu tenho onda P positiva, em AVF eu tenho uma onda P positiva, tá certo? Observe que em AVR a onda P está negativa. Aliás, se vocês observarem bem, a AVR enxerga tudo às avessas, né? Tanto a onda P como o QRS, como a onda T é sempre negativa em AVR, tá? Vamos dar um destaque aqui, vamos dar um zoom nessa imagem para que a gente enxergue melhor. Observe aqui a onda P positiva em D1, positiva em AVF, e observe aqui o D2 longo, demonstrando a regularidade do ritmo, tá? Se eu observar aqui, ó, a distância daqui para cá, a distância daqui para cá, a distância daqui para cá, ela é semelhante, ela não muda. E, mais importante ainda, observe que toda onda P segue o seu QRS, tá certo? Então, toda onda P tem o seu QRS, que é sinal de que a onda de polarização encontrou no AV o feixe de His e as fibras de Purkinje, tá certo? Então, estamos diante, nesse caso aqui, de um ritmo sinusal. Então, o primeiro exemplo está ok, ritmo sinusal. Segundo exemplo. Aqui a gente não tem o eletro completo, apenas um traçado de um D2 longo, mas o suficiente para chegarmos à conclusão de que estamos diante de um ritmo completamente anárquico, completamente irregular, e nessa irregularidade a gente tem uma outra característica. Eu não consigo perceber, eu não consigo identificar a onda P claramente. Eu não tenho onda P, eu tenho uma irregularidade da linha de base, tá? Ausência de onda P, ritmo irregularmente irregular, nós estamos diante de um ritmo não sinusal, tá? Lá na frente, em outros vídeos, a gente vai mostrar para vocês que arritmia é essa. Próximo exemplo, ó. Observa de novo só um traçado longo de D2 e eu enxergo que a onda P está aqui negativa em D2, já não seria sinusal. Ela aqui continua negativa, mas dentro da mesma derivação ela fica ora negativa, ora positiva. Estamos aqui também diante de uma arritmia, da negação do ritmo, tá certo? Não é um ritmo sinusal, é um ritmo não sinusal, que tem nome, e vamos estudar esses ritmos, todos eles, em aulas futuras. Outro exemplo, ó. Observe que aqui eu tenho um ritmo até regular, tá? Então a distância que separa os dois QRS é semelhante, mas o que é que está faltando? Ó? Eu não tenho a onda P. É um ritmo sem onda P. Se é um ritmo sem onda P,
é um ritmo não sinusal, tá certo? Então, exemplos de arritmias, tá certo? De ritmos que não são sinusais, nós vamos depois estudar todos eles, mas com certeza, seguindo direitinho os critérios, a gente consegue claramente dizer que é um ritmo não sinusal. E nesse último exemplo, eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto interessante. Nesses dois exemplos, os critérios foram obedecidos, ou seja, eu tive um ritmo regular, eu tive uma onda P positiva em D2, eu tenho uma onda P para cada QRS, elas são semelhantes todas dentro da mesma derivação, mas há uma situação anormal, ou seja, nessa primeira a frequência está baixa, e eu posso calcular a frequência através daquela regra dos 1500, que já vimos em vídeos passados, tá? Aqui eu vou contar o número de quadradinhos, eu tenho 39 quadradinhos, 1500 dividido por 39, a frequência ao redor aí de 38, ou seja, aqui eu tenho uma bradicardia mais uma bradicardia de origem sinusal, e aqui nesse segundo exemplo, eu tenho exatamente o contrário, contando o número de quadradinhos, eu vou observar que são 12 quadradinhos, 1500 dividido por 12, eu tenho uma frequência aí da ordem de 125 e, consequentemente, eu tenho uma taquicardia sinusal, que tipicamente pode ter muitas causas, dor, febre, ansiedade, são apenas algumas delas, tá certo? Na bradicardia sinusal, eu posso citar como exemplos de causas, por exemplo, o consumo de beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, algumas medicações que levam à bradicardia sinusal, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa videoaula de hoje e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!